A Reforma Protestante foi um movimento religioso, social e político que emergiu na Europa no início do século XVI, marcando uma ruptura com a Igreja Católica e transformando radicalmente o cristianismo. Motivada por críticas a práticas como a venda de indulgências e o desvio da pureza das doutrinas cristãs, a Reforma teve início em 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Essa era uma prática comum no ambiente universitário da época. Quando alguém queria discutir sobre qualquer assunto, elaborava suas teses e as anunciava, se prontificando a debatê-las com quem estivesse interessado. Isso mostra que Lutero não tinha intenção de romper com a igreja, mas apenas abrir um debate sobre o tema. Como um religioso bem-intencionado e profundo conhecedor da Bíblia, ele não podia concordar com a ideia de que a salvação poderia ser comprada. Entretanto, o Papa exigiu sua retratação. Lutero se recusou e foi excomungado. Dessa iniciativa nasceram os alicerces teológicos da Reforma Protestante, consagrados nos 5 princípios que ficaram conhecidos como 5 solas. Esses princípios marcaram uma guinada radical para o cristianismo e moldam a fé evangélica até hoje. E que princípios são estes? Primeiro, sola Scriptura, somente a Escritura. A Bíblia, e só ela, é a base infalível para a fé e a prática cristã. Não há tradição ou autoridade humana que possa se equiparar à palavra de Deus. Como está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Em outras palavras, é a Bíblia que guia e ilumina o caminho dos cristãos, sem a necessidade de complementos ou interpretações externas impostas. Esse princípio coloca o fiel diante da responsabilidade de buscar na Escritura a verdade para uma vida que honra a Deus. Segundo, sola fide, somente a fé. A palavra vem pela fé, sem depender de obras rituais ou méritos humanos. Como Paulo escreveu em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. É um lembrete claro de que não há esforço ou bondade que possa comprar a salvação. A fé em Jesus Cristo é suficiente para redimir o ser humano. E quanto às boas obras? Elas são importantes, mas como consequência natural de uma fé verdadeira, não como uma moeda de troca para a salvação. Terceiro, sola gratia, somente a graça. A salvação é um presente de Deus dado pela sua graça, sem que o ser humano possa ganhar ou merecer. Como está escrito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui está reafirmada a centralidade da graça divina. É algo que o ser humano jamais poderia conquistar por esforço próprio. Um presente imerecido que revela o profundo amor de Deus pela humanidade. Em quarto lugar, solus Christus, somente Cristo. Jesus Cristo é tudo.
Ele é o único mediador entre Deus e as pessoas, como afirma Paulo em 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O recado é direto. Não há necessidade de intermediários humanos, rituais ou intercessores adicionais. A salvação vem exclusivamente pela obra de Cristo, sua vida, morte e ressurreição. E ele continua sendo o coração da fé cristã. E, finalmente, em quinto lugar, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Tudo o que fazemos, seja no trabalho, nos estudos, nos momentos de lazer ou na prática da fé, tudo deve apontar para Ele. Como Paulo escreve em Romanos 11:36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Esse princípio desafia nossa inclinação de buscar reconhecimento pessoal. Só Deus é digno de louvor e a vida cristã deve ser marcada por humildade, gratidão e uma busca constante para dar glória a Ele. Esses princípios nasceram como uma resposta ao contexto da reforma, mas eles vão muito além de um momento histórico. São pilares para a vida cristã até hoje. Na prática, nos convidam a voltar às Escrituras, reconhecer a graça imerecida de Deus, valorizar a obra de Cristo, viver pela fé e direcionar toda a glória ao Senhor. Mais do que um manifesto teológico, essas verdades desafiam nossa forma de viver. Será que estamos buscando na Palavra de Deus a base para nossas decisões? Será que reconhecemos que a salvação é um presente e não algo que podemos conquistar? Será que vivemos para glorificar a Deus em tudo? A Reforma Protestante não foi só um momento de ruptura com o passado, foi um chamado para uma fé mais simples, mais profunda e mais autêntica. Que esses 5 princípios continuem nos inspirando a viver uma vida que reflete a essência do Evangelho e que possamos sempre viver à luz dessas verdades, permitindo que elas transformem nossas vidas e nossos corações.